Acres de diamantes. Como polir diamantes? As dificuldades que encontramos no nosso dia a dia, elas não foram postas para nos parar. Preste atenção nisso. Não foram colocadas na nossa vida para que travássemos nela. Todas as pessoas têm os seus pontos que vão bem algum dia e outro não. Mas vamos observar como polir diamantes, que eu já falei anterior, agora para gravar. Pega-se a pedra bruta e vai lapidando ela e tirando o que ficou grudado, e depois no final sai uma pedra de diamante maravilhosa. E aí, você é essa pedra, você é esse diamante precioso, você é esse diamond. Você e sua família são acres de diamantes. São acres de diamante, vocês são todos verdadeiros diamantes. E aí, como é que eu faço no dia a dia para que eu possa me polir? Israel, eu enfrento barreiras, dificuldades, problemas. E eu quero dizer a você que todos eles, anota isso para você no seu celular ou em algum lugar. Anota isso. E se você não anotar, depois pede a cola para o seu Francisco que ele vai te dar. Anota aí o que é que são. Você foi feito para o sucesso. Você foi feito, foi trazido para cá para vencer, para demonstrar no dia a dia o seu brilho. Para cada dia que passe, você dá um corte magnífico no seu diamante. E vou dizer a você a importância das dificuldades na sua vida. Porque elas existem para polir você. Vamos observar um instante o que é que acontece aos jogadores de futebol, aos corredores, as pessoas que fazem salto, que pulam. O que acontece com eles ao treiná-los? Aqueles homens que têm aquele salto com varas altíssimos. Há uma dificuldade ali. E por que é tão alto para eles pularem? Por que todos as coisas existe uma dificuldade, um obstáculo? Por que isso? Para levar você ao mais alto grau de desenvolvimento. Somente por isso existem os trampolins das coisas. Por que é que é difícil apresentar 10 vezes por dia o projeto, 5? Por que é que não conseguimos seguir o que escrevemos no papel? Porque são um obstáculo posto para você evoluir. Eles não são postos para parar você. Porque é difícil, eu falo com uma pessoa, com duas, com três, com quatro, com cinco. Porque quando você conseguir ultrapassar essas barreiras, você será ultrapassado coisas para sempre. Você vai ultrapassar barreiras para sempre. Porque é difícil virar diamante, porque é difícil virar o PIN desse negócio. Porque quando você virar, vai ser para sempre. Porque tantas pessoas me dizem que eu não quero, quando são tão bons os produtos, a oportunidade, a ideia, porque você está sendo preparado. Porque não chega pessoas grandes comigo porque você não sabe segurar elas. Você ainda é uma criança. Você ainda está parado em pequenos obstáculos. Talvez você esteja parado na coisa mais simples que é abrir um livro e ler 5 páginas todos os dias.
Talvez você esteja parado em ouvir um áudio de treinamento todos os dias. Talvez você esteja parado e não querer levantar às 5 da manhã, experimentar o que tem às 5 da manhã, fazer a leitura de um livro, ou sair para fazer uma caminhada às 5 da manhã. Aonde está parado? Onde é o seu obstáculo? Ali está a sua verdadeira salvação. Aonde é o seu obstáculo? O obstáculo que mais dói em você, aquele que mais te incomoda, é aonde está a sua salvação. Todos são diamantes, são filhos de diamantes que podem não ter sido polidos. Vamos observar um bebê. Nos outros países existem crianças, a mãe faz uma coisa lá com o pai e dali 9 meses a barriga vai crescendo e nasce você pequenininho, né? Vamos imaginar assim, no Brasil tem isso também. Crianças, bebezinhos. E o que eles fazem? Eu estou aqui convivendo com um deles, magnífico, maravilhoso, belíssimo. E eles já começam a querer. Ninguém disse para uma criança que ela vai andar. Ninguém disse para uma criança que ela vai andar. Mas ela começa a dar os primeiros passos. E ela vai em direção ao seu pai e ela cai. E não precisa dizer nada, ela levanta. E vários dias, várias tentativas, ela vai andar. Pois ela está vendo seu pai e sua mãe andar. Ela não tem dúvida na sua cabeça que ela andará. Ela está vendo o papai e a mamãe andando. E é assim na nossa vida. E ela não cai e fica lá sentada chorando. Não, 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 não. Ela levanta e começa a andar. Até que um dia ela levanta, toda desequilibrada, e ela começa a dar os primeiros passos. E o pai e a mãe com os braços abertos, ela vem correndo e se joga. E essa criança conseguiu andar. Somos treinados desde que nascemos a nos equilibrar na vida. Somos o único da raça humana que não nascemos correndo como os animais. Desde pequeno, já somos treinados a equilibrar-se na vida. A gatinhar, a começar a andar. E às vezes você ainda está gatinhando em muita coisa. Só você sabe qual é o trampolim, qual é o obstáculo que está segurando você. E quando isso te segura, eu quero que você saiba. Está segurando apenas para você se movimentar mais forte. Para você fazer de novo. Para se movimentar outra vez. Para tentar mais um dia. Para ler mais uma página. Para ouvir mais uma apresentação. Para desafiar a si mesmo. E aí você salta os primeiros metros, 2 metros, 3 metros, 5 metros, e depois saltam, sei lá, 10, 12, 15 metros com varas e ficam felizes. Você é chamado, nesta manhã, a polir o seu diamante. E hoje eu quero que você dê um corte nele, profundo. Pense aí. Quem é que está amarrando você? E hoje você vai observar e vai avançar. Por que isso? Porque você tem capacidade infinita. Vou discorrer sobre as palavras da oração de manhã. Sabedoria infinita. E aonde ela está?
ela está dentro de você. A sabedoria infinita está dentro de você. A força infinita, ela está dentro de você. Você tem força infinita. Quando você pensa que suas forças estão se acabando, você tem mais forças. Sabe quando uma mãe que não sabe nadar e seu filho cai na piscina e ela entra dentro? Já viu histórias assim? E ela não sabia nadar, mas ela entra dentro da piscina e ela tira seu filho de lá. A força manifesta quando você tem necessidade de fazer alguma coisa. Manifesta a força infinita. Você tem sabedoria infinita. Mas Israel, por que não estou usando? Aí é com você. É inesgotável a força de um homem. Ela só é parada quando houve um convite para escalar outro, jogar no outro time. Enquanto você não é escalado para jogar no outro time, você tem força infinita. Harmonia infinita. A gente diz na oração, a harmonia infinita. É o oceano de infinita harmonia de Deus. E aí, como fazer isso? A harmonia precisa ser criada para que você manifeste o seu diamante, para que você manifeste o seu eu infinito, para que você dê um corte no seu diamante. Você precisa criar a harmonia. Ela tem que ser criada. Ela não vai ser entregue a você sem que haja um esforço da sua parte. Então, ao criar a harmonia, pessoas harmonizam ambientes, colocam flores, arranjos, não sei o quê. Mulheres harmonizam suas roupas, todas belíssimas, batom e não sei o quê, e não sei o quê. E aí eu te pergunto, para fazer o seu diamante brilhar, como está a harmonia dentro de você? Como está isso? Como é que está? As suas palavras estão harmonizadas com o que você sente? As suas palavras estão em harmonia com o que você está mostrando? Como assim? Quando você diz que os produtos são bons, no mínimo você tem que ter tomado-os. Quando você diz que são bons, sua mente diz em consonância: sim, eles são bons. Isso é harmonia. Suas palavras devem estar em congruência com o que você faz. Mas a primeira questão é harmonizar aí dentro de você. Eu estou falando agora, por exemplo, estou vendo Conceição. Conceição está me vendo. Porém, eu não estou falando com o rosto dela. Eu não estou falando com os olhos dela, nem com os cabelos dela. Eu estou falando dentro dela agora. Eu estou dentro da cabeça dela nesse instante, falando com ela. E eu posso, nesse instante, causar uma bagunça na mente dela, ou eu posso harmonizar a mente dela. Estou falando com você, não estou falando com o seu rosto, a sua carcaça. Eu estou, nesse momento, dentro de você. Você está me ouvindo dentro de você. E eu te pergunto, como está aí dentro agora? Quando eu digo assim, harmonizar, qual é o som que está captando aí dentro de você agora? Você compreende? Fazer como se fosse uma música. Olha para mim, meu corpo todo se movimentando em conjunto. Se você não conseguir essa harmonia dentro de você, sabe o que vai acontecer? Quando você falar com uma pessoa, você não vai estar olhando nos olhos dela. Você vai estar olhando para cá e dizendo: é, Conceição, sabe como é? E seus olhos estarão lá do outro lado. Isso não é harmonia.
Harmonia é quando dá a mão para mim, Conceição. Pega da minha mão, Conceição. Estou olhando nos seus olhos. Muito bom dia. Ela está olhando nos meus olhos agora. Nós estou conversando com ela e dizendo assim: olha, como você está? Com seus cabelos bonitos. Molhou o cabelo, penteou o cabelo, botou os óculos combinando. Olha como você está linda hoje. Ela até pode não estar linda, mas ela vai acreditar porque estou olhando para ela. Eu não posso dar bom dia para uma pessoa e olhar para o outro lado. Como fazemos isso? São coisas pequenas. Aparentemente pequenas, não são pequenas. Uma vez, um líder, um professor meu, vamos dizer assim, me disse: você precisa comer e sentir as mastigadas. Por que isso? Você precisa sentir. Ó, respira assim, ó. Respira. Enche seu pulmão de ar. Isso gera harmonia. Você está respirando e sentindo. Pensa, sente. Pensa e sente. Olha os produtos da Atlântica Natural. Conceição, me deixaram mais lindo. Eu não tenho 8 pontos embaixo dos meus olhos. O Natuós fez isso comigo. E eu fiquei apaixonado pelo vidrinho. Lindo, maravilhoso. Minhas palavras estão em harmonia com o que eu estou falando. Porque é que tem que usar a máxima de verdade em tudo que você disser. Brincamos outro dia sobre harmonia. E dissemos assim: Fulano é harmonia, Beltrano é amor. E aí, quando eu chamei a harmonia começou a convidar para vir junto com ela umas coisas. E onde tem harmonia, o amor aparece, a alegria aparece, e o seu diamante, a pedra preciosa. Crie harmonia no seu interior. Esse é um passo necessário para viver bem nos dias de hoje. Não é para fazer atlética natural, não. Estou treinando-os para a vida. Quando vocês forem fazer o que quiserem, alguns não estarão com tempo na atlética natural. Oxalá que permaneçam longos anos, porque estaremos aqui por longos anos, longos anos, longos anos. E aí você vai estar trabalhando e vai se lembrar: nossa, estão molhando as plantas. Como faz a Senhora dos Anjos? Está molhando com alegria. Eu estou limpando a minha casa e eu estou limpando com alegria. Até que eu vou limpar, limpe com alegria. E você vai ser. Você precisa treinar, harmonizar as coisas. E vai chegar um dia. Ah, ah, que você está conversando normalmente, tudo sai de uma maneira tão harmoniosa e natural que vão te perguntar: como é isso? Treine a si próprio. É a única coisa que você deve fazer para o resto da sua vida.
Porque a Atlântica Natural é só repetição, meus amados. A Atlântica Natural é apresentar a mesma coisa todos os dias. É dar o seu único depoimento que você tem, que você está convencido todos os dias. Seu depoimento é um só, é a vida inteira. Mas do chá que pode contar do depoimento dela a vida inteira. O ano que vem, você só vai mudar uma coisa, o ano que vem na Atlântica Natural. Você vai falar assim, agora ela tem 6 anos. Só toma cuidado para você falar 2026, né? Ela tem 5 anos. Ela tem 6 anos. Vai mudando poucas coisas. É repetição, 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 repetição. E você torna excelente em repetir. Repetir. Mas o seu maior, desculpa me informar com tanta sinceridade. Seu maior trabalho é lapidar você. E vamos ser grandes lapidadores de nós mesmos, para depois ter autoridade em lapidar os outros. Eu os garanto. Eu os garanto que a liberdade está em dar um corte a cada dia no seu diamante. E depois, a liberdade apresenta-se a você de tempo interna, de geográfica. E desejo a vocês que possam dar mais um passo hoje, nesse dia. E não se preocupe os que não estão entendendo, pois as informações já estão guardadas na sua mente. Assim que elas estão guardadas, um dia elas vão nascer. Me sinto orgulhoso em poder plantar na sua cabeça o bem. Me sinto orgulhoso em poder plantar na sua mente a essência do bem. Me sinto orgulhoso em poder semear na sua mente, enquanto milhares semeiam porcarias, lixos que não servem para nada. Me sinto orgulhoso em poder colocar no seu subconsciente e todas as minhas informações estão plantadas e nunca mais sairão da sua mente. Pois você se permite, de manhã, depois que seu cérebro descansou o consciente, então ele está aberto para eu pôr as informações que me é entregue agora de manhã para você. Não se preocupe. Mesmo que você não queira, essas sementes, uma hora, elas começam a aparecer. Agora, se você quiser, se você se esforçar um pouco mais em abrir as páginas que talvez não queira abrir, em abençoar aqueles que talvez não queira abençoar, em dizer assim, hoje eu vou fazer diferente de ontem. Antes de apresentar para o meu prospecto, recado dado, entendido? Abaixar a cabeça, compreende? Então, assim, antes de falar com o meu prospecto, ou então assim, ou então assim, querido Pai, querido Deus, estou indo apresentar projeto. Que o Senhor Marcelo, Senhor, possa ouvir atentamente a voz que eu fale, e que o Senhor fale por mim, porque às vezes eu posso não estar tão hábil, Senhor. O Senhor me ajuda nas palavras, Senhor. Vai na minha frente, vai abrindo as portas, os caminhos, os portões, as porteiras. Senhor, vai na frente, eu não estou me sentindo muito bem, Deus, mas vai na frente comigo e derrama lá na casa dele. Não é para ele entrar comigo, para ele ver a oportunidade de transformar a vida dele. E aí você abençoa essa pessoa e você vai. E aí você chega lá e essa pessoa te recebe. E depois ela te diz assim: eu senti no coração, Deus falou comigo. Esses dias estudamos sobre
telepatia. Uma mente receptora, uma mente que envia mensagem e uma mente que recebe a mensagem. Você pode fazer tudo fácil para você. Eu quero que algumas pessoas aqui façam experiência hoje. Por favor, depois me comunique. Não esqueça, por favor. Abençoe a pessoa na qual você for falar hoje. Anota aí alguém que vai fazer. Depois me conte. Eu preciso saber disso. Eu preciso checar as informações que eu dou. Se elas realmente estão sendo feitas lá na ponta. Madalena, Conceição, Patrícia, Elizabeth, Senhora Furtado e o seu Francisco. Vocês façam essa experiência hoje. Os outros que quiserem também, mas faz experiência hoje, abençoe as pessoas antes de falar com elas. E depois traga para mim saber que os senhores estão colocando em prática verdadeiramente o que eu falo aqui nas manhãs. E aí vocês vão sentir o que é isto. O que é isto?